Queria até abrir essa reportagem do Jamil Chad, que traz detalhes e informações muito importantes sobre o que está acontecendo no solo americano sob o governo de Donald Trump. Dobrou o número de brasileiros detidos na região forte de imigração nos Estados Unidos. O número de brasileiros detidos na maior concentração ali de imigrantes nos Estados Unidos praticamente dobrou desde a posse de Trump. Os dados que o Jamil conseguiu revelam que foram 85 brasileiros nas prisões na região da Nova Inglaterra em 23 de janeiro de 2025, 3 dias depois da posse do republicano. Eu queria que você contasse essa história para a gente, que é muito estranho ficar lendo o seu texto também aqui, né, Jamil? Vamos lá, mas o número é altíssimo de brasileiros, até as contas aqui, é um brasileiro detido. A conta exata é justamente um brasileiro detido no país por dia, é isso? Exatamente. Fabiola, não é nem no país inteiro, é só basicamente na região de Boston, no estado de Massachusetts, mas na Nova Inglaterra também, que inclui New Hampshire, Vermont e Maine. O que é essa região? É a região que concentra o maior número de brasileiros, muitos mineiros, inclusive, de governador Valadares, etc. Só para a gente colocar em números, dos cerca de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, 400 mil estão só nessa região dos Estados Unidos. Então, obviamente, é uma região que concentra um número muito grande de brasileiros. O que aconteceu? Até o dia 23 de janeiro, né, basicamente no iniciozinho ali do governo Trump, existiam 85 brasileiros detidos na região de Boston. Tá? 85 era o número que existia naquele momento. 3 meses depois, esse número salta para 164, ou seja, dobra o número de brasileiros detidos justamente na região de maior concentração de brasileiros. Bom, mas isso não é um número global, perdão, um número nacional. Não, não é, mas é uma espécie de termômetro. Na região de maior concentração de brasileiros é onde, basicamente, o número de brasileiros dobrou nas prisões. Então, se por semanas nós aqui no UOL e também em tantos outros veículos de comunicação no Brasil falamos de brasileiros preocupados, atenção na comunidade brasileira, a preocupação, agora, pela primeira vez, nós temos números reais do que isso significa para a comunidade brasileira. Significa que hoje, só na região de Boston, insisto, só nessa região, essa, que é uma região obviamente grande, mas é uma região ali muito específica dos Estados Unidos, só nessa região de Boston, um brasileiro detido por dia. Isso é, obviamente, o resultado, isso desde o governo Donald Trump. Isso é o resultado da Jamil, política migratória muito claro. estamos de volta aqui com quem estava nos acompanhando na TV. O Jamil Chad está contando, ele conseguiu dados falando sobre a situação dos brasileiros que estão sendo detidos nos Estados Unidos. Uma situação extremamente grave. Um brasileiro detido por dia apenas numa região lá dos Estados Unidos. Ô Jamil, o que eu te pergunto é, o que o governo brasileiro está fazendo em relação à proteção desses brasileiros? É possível fazer alguma coisa? Essa é uma grande pergunta, Fabíola, porque de fato é uma enorme dificuldade. Primeiro, porque, claro, existe uma questão de soberania. Agora, o que eu tenho informação é que, claro, o governo brasileiro tenta garantir que esses brasileiros tenham um tratamento digno. Isso, obviamente, é uma tentativa que já vem daqueles voos dos deportados, mas também dentro dessas prisões. Qual é o problema? O número se multiplicou, como vocês estão vendo aí pela matéria, o número dobrou. Agora, para um consulado brasileiro em Boston, monitorar 164 pessoas é, obviamente, extremamente difícil, principalmente porque eles não estão numa prisão só, numa ala brasileira. Não, não é isso. Eles estão espalhados por várias prisões, obviamente, da região e até de outros lugares dos Estados Unidos, porque algumas dessas pessoas são transferidas. Então, é extremamente difícil e é extremamente preocupante. Por que também é preocupante? Porque nós estamos vendo um governo americano que descamba para a arbitrariedade em alguns casos. O caso do rapaz de El Salvador que foi deportado por engano.
né? E aí o governo americano sequer quer assumir a responsabilidade disso. Então há uma preocupação muito real, mas pela primeira vez, e isso que eu considero como importante desse número, não é só, são 164 pessoas. Sim, claro, cada uma daquelas pessoas é obviamente uma vida, não só dele, como da família, etc. Algo extremamente importante. Mas não é só isso, é a comprovação de que a política migratória de Donald Trump não só causa medo, pavor na comunidade brasileira, mas causa de fato um impacto real em prisões. Então, isso é obviamente algo que a comunidade brasileira está muito atenta. E aí está tendo um fenômeno muito curioso e muito dramático, no fundo, Fabíola, que são muitos brasileiros, conversava justamente com duas brasileiras a semana passada, que ficam no impasse. Eu saio de casa para trabalhar e corro o risco de ser preso ou presa, ou fico em casa e tento me manter, mas aí eu perco meu salário. E aí nós sabemos que a vida do imigrante é extremamente difícil, porque ele é pago às vezes por dia ou às vezes por semana. E aí vai acabando esse dinheiro, vai acabando o dinheiro do colchão, porque você fica, obviamente, temeroso em sair de casa, porque eventualmente você vai ser preso. Um brasileiro preso por dia só na região de Boston. Então é algo que, obviamente, vai acabar afetando de uma forma muito clara a vida, não só dessa mulher ou desse homem brasileiro nessa região, mas da família toda, dos filhos, enfim, é uma situação muito dramática.